Só o tempo cura uma ferida de amor. Tá, o tempo não cura nada. A gente é quem faz um trabalho num determinado período de tempo. Essa história de espere o tempo não faz nada. Agora, eu faço coisas ao longo do tempo. E para curar uma ferida de amor, eu preciso, num determinado período de tempo, fazer o luto desta perda. E o luto é um trabalho que a gente precisa viver. Eu preciso começar... É como uma trança. Imagine que eu fiz uma trança com uma pessoa ao longo de um período da vida, e aí eu vou desmanchando essa trança. Isso é muito doloroso, porque na medida que eu vou desmanchando, eu digo, eita, isso aqui que era nosso, agora é só meu. Isso daqui não era, isso aqui agora era da outra pessoa, não é mais meu, não está mais misturado. E ao desfazer essa trança, que é viver o luto. O tempo não faz nada. Faça você alguma coisa no tempo que você ainda tem. Concordo totalmente, e para mim isso conecta um pouco com o que a gente estava falando agora há pouco no mito anterior, que é a maior parte das relações acabam e as pessoas nunca mais se falam, ou elas têm dificuldade de se relacionar, ou elas começam a se odiar, né, e tal. Por quê? Porque elas não dão tempo de elaboração para o luto. Às vezes uma relação acaba há muitos anos dela realmente vir ao fim. O vir ao fim é só aquela coisa terrível que traumatiza todo mundo. Eu acho que terminar uma relação que tem importância para você é sentar com a outra pessoa e ficar, mano, é isso, né? Tipo, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser sua vida? É sentir, é chorar, é elaborar, é pensar sobre isso. É dar tempo para viver isso, né? Não é terminou essa relação e aí, de repente, a sua vida já, né? Tipo, eu vou para outro lado, assim, agora demorou, tô zerado de novo, tô na pista, como diriam. Né? Tipo, não, dá tempo para isso acabar. As coisas têm tempo de começar, as coisas têm tempo de acabar também. E eu sinto que tem uma certa... não sei se a palavra é morosidade, um certo inatividade também, da gente olhar e falar assim, pô, isso aqui doeu. Deixa eu não mexer nisso, que daqui 1 ano eu não vou pensar mais a respeito nisso. Daqui 2 anos, que eu acho que às vezes é a pior coisa possível pra fazer. Pô, isso aqui doeu. Cara, daqui 2 anos é capaz disso doer mais ainda. Deixar infeccionar. Né? Porque você vai estar 2 anos com a mesma dor, não é que ela vai sumir. Então eu sinto que essa coisa do tempo, às vezes, é um pouco do... É tipo... Vou falar uma coisa que eu faço às vezes, Brasil, desculpa. Que eu não olho a minha conta do banco, que é pra eu não ver o quanto que eu tenho lá, pra eu não ter problema. Eu falo, eu não vou abrir minha conta no banco hoje. Se eu não sei, não Se eu não sei, não tenho problema. Se eu não sei, que tem dinheiro lá. Exato. E eu sinto que é um pouco disso que as pessoas falam do tempo. Tipo, não mexe que já você esquece. Vive a vida como se nada tivesse acontecido. É um pouco uma maneira meio passiva da gente lidar com... uma coisa doída, que é um término de relação, né? Não, mas você está dizendo uma coisa interessante. Não mexa. E aí isso faz sentido, porque a nossa mente funciona exatamente como o nosso corpo. Se eu levar um corte no braço, vai doer e vai sangrar, e eu preciso não mexer. Porque se eu mexer, na hora que estiver criando a casquinha, eu passar a unha, vai começar a sangrar e a doer de novo. Não mexa. É por isso que não dá para ficar stalkeando a vida do outro, não dá para ficar olhando foto do outro, não dá, porque isso é arrancar a casca da ferida. É como quando alguém morre, né? Quando a viúva volta do enterro, o quarto já virou uma sala. Já se pegou a roupa do morto, já deu, porque se você fica olhando, você mexe. É preciso não mexer. Não mexa, espere cicatrizar, porque cicatrizará de uma forma ou de outra. Agora, se você ficar mexendo, como o Rafael disse, infecciona. Né, vão entrar mais coisas ali, vão entrar mais bactérias, né, ou bactérias mentais que sejam, e aí você vai, de fato, se dar bem mal nisso. E sim, entre numa relação, se você vai entrar, sabendo que ela vai acabar. Toda relação vai acabar. Pô, esse é um bagulho que o Marcos fala que me maltrata sempre. Não, mas é... Não, é verdade. Eu não tô falando que é mentira. O problema é ser verdade, Marcos. O problema é ser verdadeiro. Mas deixa eu me explicar. Vai acabar por 2 motivos. Ou porque o amor acaba, ou as coisas transformaram, acaba. Ou acaba porque um dos 2 morreu. Mas em algum momento você vai viver uma ruptura. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então nos preparemos. A questão não é a ruptura. A questão é eu viver o que eu tenho para viver enquanto há vida. As pessoas vivem muito preocupadas com o amanhã, o depois. Vamos viver agora. Se eu tenho agora, tá bom. Vamos. Exato. Tenho uma pergunta pro Rafa. Vai. E acho que o Marcos também pode ajudar a complementar. Eu tenho percebido uma coisa constante, principalmente em cultura pop, mas eu sinto que é uma coisa que funciona também para outros aspectos da nossa vida. Que a gente tem coisas que duram, mano, pra sempre. Então,
Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha, são os mesmos personagens há mais de 80 anos. Dragon Ball tinha acabado, voltou, continua passando hoje em dia. Tem Vingadores acontecendo e tal coisa acontecendo, blá, 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 blá. Parece que a gente não sabe mais lidar com o fim das coisas. As coisas não podem mais acabar. As pessoas têm essa falta de capacidade de entender o fim, o ponto final. Mas o que acontece depois? E o que tem depois? E com o que vem depois? Parece que a gente tá sempre querendo ver a próxima coisa. De onde vem essa nossa dificuldade de lidar com o fim? Eu acho que da nossa incapacidade de enxergar as coisas para além das imagens. De novo, eu bato muito nesse ponto, porque é o ponto que eu estou estudando mais nesse momento, né? Mas a gente tem uma incapacidade de pensar que existe sempre mais vida para além do fim de alguma coisa. Sempre, né? Existe mais coisa depois que as coisas terminam, né? Eu não vou falar do pós-morte, porque aí não me sinto capaz de abordar o pós-morte, mas coisas terminam e a gente segue, né? Então, você sai de um emprego e às vezes continua, você sai de uma relação e continua, você termina alguma coisa e você continua. A gente não sabe lidar com isso, porque a gente fica pensando que se aquilo acabar, minha vida acaba junto, que eu não vou me reconhecer fora daquilo. E, bom, você está fadado a mudar. A partir dos términos, você está fadado a se encarar de novo e se ver de outras perspectivas. Mas isso não significa que, né, a gente vai acabar, que a gente não vai mais, né, não vai mais ter nenhuma voz nisso que vai acontecer com a gente. A partir de determinados términos, vão haver outros começos, né? Eu gosto de pensar sempre dessa forma, né? Para que determinadas coisas comecem, outras têm que terminar. Às vezes é assim. Às vezes tem processos que são assim, né? E eu acho que na medida em que a gente conseguir encarar, né, os términos como novos começos, melhor pra gente. Tem um caso, acho que o Léo ali que tá na mesa, ele deve ter acompanhado um pouquinho. Tem o jogador Cristiano Ronaldo, acho que vocês dois devem conhecer. Tá em fim de carreira. A carreira dele tá acabando. Isso não quer dizer que ele vai parar de jogar agora, mas ele não tá no auge que ele tava há 5 anos atrás. E foi jogar num time da Arábia. Bicho, você vê os comentários das pessoas, mas ele é o melhor do mundo. Como é que ele vai parar? Mas ele é o Cristiano Ronaldo, é incrível. Parece que é uma dificuldade nossa de entender do tipo, tá acabando. A capacidade dele como atleta tá chegando a um fim. Já ele vai pra ligas menores até um dia que ele vai se aposentar. E eu vi essa reação de futebol, porque eu vi isso com série, eu vejo isso com relacionamento, eu vejo isso com mortes. Parece que todo fim é uma porrada muito grande, que é quase como se a gente vivesse as coisas, Marcos, sem a gente entender que ela pode acabar. É como se a gente vivesse, não, isso aqui vai ser eterno enquanto eu não pensar no fim, né? Não são as coisas. É o que essas coisas significam. Então você está pegando exemplos de super-heróis, botando jogador de futebol dentro do quadro dos super-heróis. Os super-heróis precisam ser indestrutíveis e eles têm que estar voltando e voltando e voltando, porque eles são espelho. Se eles se acabam, isso me coloca de frente com uma coisa que é muito difícil, a minha finitude. Eu tenho um fim e eu não tenho todo o tempo do mundo e eu também estou me acabando. E o meu tempo também está acabando. Então uma morte de um pai poderia encaixar um quadro parecido com esse. A morte da minha mãe deu um novo significado para mim, que essa palavra não tinha significado, passou a ter um significado muito concreto, a palavra definitivo. Essa palavra ganhou um significado muito grande após a morte da minha mãe, porque por mais que as coisas estejam acontecendo, por mais que eu tenha um acidente vascular e fique com uma deficiência, mas alguma coisa continua. De repente, a mulher que eu mais amava, ela desapareceu. E eu jamais tornarei a encontrar esta mulher. Isto é definitivo. Ela não existe mais. Não adianta. Uma pessoa pode morar no Japão, eu sei que ela está lá no Japão. Onde está minha mãe? É definitivo. Eu não a verei mais. E essa palavra definitivo ganhou um peso muito grande na minha vida e me pôs diante de uma coisa que eu não estava entendendo. A minha vida também está no fim. Eu já vivi muito mais do que viverei. E daqui a pouco eu me encontro com o absoluto.
Bom, eu espero que quando isso acontecer seja antes de pagar o imposto de renda, porque é muito injusto, não é? Pagar o imposto de renda e morrer depois, tudo bem, que eu morra antes. Mas o fim dessas figuras míticas remete ao meu próprio fim. Quando as pessoas veem um jogador de futebol decaindo pelo envelhecimento, porque ele está decaindo pelo envelhecimento, eu me dou conta do meu envelhecimento. Eu me dou conta de que eu estou... por exemplo, quando eu chego aqui, depois de já ter feito uns 4 programas diferentes com você e lhe encontro 10 anos mais jovem, eu quis chorar, porque eu estou 10 anos mais velho e você está 10 mais novo. Eu digo que isso é uma sacanagem, mas tudo bem, que eu aceito. Vá lá, você deve ter um quadro como Dorian Gray pintado, o quadro está envelhecendo. Benjamin Button, né? E você, né? Alguma coisa assim. A minha inveja falando, tudo bem, não tem problema. Agora, lidar com o fim de grandes personagens é lidar com o nosso próprio fim. Por isso é tão aflitivo. Por isso as crianças adoram assistir o mesmo desenho animado 300 vezes, porque elas precisam ter certeza de que o personagem está lá, de que continua lá. E não continua. Porque a palavra definitivo existe.